Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Contando Histórias, Compartilhando Testemunho. Eu fico muito feliz com a nossa convidada de hoje. Eu tenho certeza que você também vai receber aí um testemunho que vai edificar a sua vida. E hoje aqui, com muita gratidão no coração, Kenny, eu tenho você. Seja muito bem-vinda ao Contando Histórias, Compartilhando Testemunho. Esse episódio, na verdade, ele já iniciou em uma live que nós fizemos, lembra? Verdade. Onde o projeto do podcast estava ali sendo uma sementinha. E aí, mesmo assim, a gente já colocou em prática. É verdade. E hoje a Kênia vai estar aqui para falar do testemunho dela com todo carinho para vocês. Kênia, se apresente aí para as mulheres, a casa é sua. Amém. Bom, primeiramente quero agradecer a Moni pela oportunidade. Eu acredito muito que esse projeto ele é um projeto que nasceu do coração de Deus, porque eu lembro que há alguns meses atrás a gente estava conversando num aniversário, e nessa conversa a Monique já trouxe para mim sobre esse projeto, que Deus tinha colocado isso no coração dela, e eu tenho certeza que foi algo que veio realmente do coração de Deus para o coração dela, e eu estou muito feliz de estar aqui, uma grande amiga para mim e para minha família. Kênia, conta um pouco da sua caminhada, né? A Kênia, como Kênia iniciou esse processo de conhecer Jesus, né? Sim. Quem era a Kênia e quem hoje é, né? Sim, Vamos sim. iniciar assim. Bom, quem era a Kênia, né? Eu cresci num lar cristão, minha mãe, meu pai sempre me levaram para a igreja, meus pais, eles eram diáconos na igreja, né? Então, assim, cresci na igreja, meus pais sempre ensinando a gente a ir para a escola dominical, né? Minhas irmãs lá em casa, eu e mais duas, né? Então, cresci no lar cristão, totalmente, assim, na presença de Deus. Mas, quando eu cheguei mais ou menos aos meus 15 para os meus 16 anos, eu comecei a me afastar um pouco, e fui me afastando e saí, assim, da presença de Deus, sabe? E foi o momento onde eu vivi completamente o mundo, vivi completamente as coisas, envolvi muitos relacionamentos errados, enfim, comecei a usar droga, enfim, muitas coisas aconteceram nesse processo. Você começou a viver tudo aquilo que você era resguardada. Perfeito. Chegou ali na adolescência, você falou, não, peraí, eu quero conhecer esse mundo, porque quando a gente está distante, quando a gente está blindada, a gente tem uma visão, né? As pessoas lá de fora começam a mostrar para a gente o mundo como uma visão, assim, de liberdade, né? E, na verdade, ali você teve, não foi uma liberdade, foi ali uma oportunidade de você colocar aquilo que era ruim, aquilo que era negativo na sua vida, né, Kênia? É verdade, infelizmente, né? Se eu Sim. tivesse como fazer essa escolha e voltar atrás, mas eu acredito que foi necessário Sim. para eu entender aonde era o meu lugar. E assim, durante todo esse processo, eu lembro que eu estava assim, no meu ensino médio, mais ou menos, nos meus 16 para 17 anos, uma amiga me chamou para ir para uma célula. E aí ali tudo começou. Sim. Foi aonde eu entrei, aí elas falaram, Kênia, tem uma célula que acontece. Eu, vamos lá ver o que que é, né? E muitas coisas tinham acontecido. Durante a minha infância eu tinha sofrido um abuso, né, sexual. E ali dali foram entrando vários traumas, vários pensamentos suicida. Comecei a me cortar, comecei a tomar remédios, muitas coisas assim, principalmente na mente. Eu lembro que os meus ataques, eles eram muito mais fortes na mente durante esse período, né? Né, se mata, ninguém se importa com você, sua família não te ama. E foram mais ataques, depois eu perdi o meu pai, então foram muitas coisas acontecendo e eu fui me afastando. Kenny, então, na verdade, o que eu falei aqui sobre o seu desejo de conhecer lá fora, ele veio não só também pelo que foi oferecido, mas por consequência do que você viveu dentro de casa, né? Como Com você acabou de certeza. falar aí desse processo seu do abuso. Exatamente. Então, ali foi um momento que você ficou revoltada. Exatamente. E assim, eu lembro que a minha, a minha mãe, depois que o meu pai faleceu, ela entrou num estado de depressão profundo, sabe? Assim, de eu olhar para ela e falar assim, minha mãe não vai sobreviver. De assim, ela tomava muito remédio, ela ficava durante muito tempo dentro do quarto. E eu sempre fui uma pessoa que, e depois vai fazer sentido, mas eu sempre fui uma pessoa que
eu tenho dificuldade de, às vezes, até expressar o que eu estou sentindo por dentro. Mas por quê? Porque durante toda a minha infância eu fui guardando traumas que eu sofri e eu não abria isso, né? Então eu sofri o abuso, ninguém sabia, Nem sua mãe. minha mãe não sabia. Então foi um processo assim que eu tive que ser forte. Em momento nenhum eu coloquei aquilo para fora, né? E durante esse tempo entrou a revolta da adolescência, várias coisas acontecendo, e fui me afastando da presença de Deus, parei de ir para a igreja e durante esse tempo eu conheci a célula, né? Sim. E assim, eu sou apaixonada por uma célula, porque foi exatamente numa célula que eu recebi a cura que eu precisava. Oh. Eu chegava naquela célula e aí a líder que estava lá, a Alessandra, ela falava assim sobre Deus estar trazendo cura, Deus está tirando todo medo, todo trauma, todo o peso que eu carregava, né? E eu lembro que aquela célula, ela era como se fosse uma cura para mim, ia limpando, era um refrigério. E dali começou a minha jornada com Deus. E eu sou muito grata à célula, Moni, porque foi na célula que a minha vida foi transformada. Porque, assim, através. Deus usou uma célula para derramar cura nas minhas emoções, nos conflitos que eu tinha dentro de mim. Então, eu cheguei naquela célula totalmente machucada, ferida, cheia de cortes no corpo, porque eu me cortava para conseguir externalizar aquela dor que eu sentia por dentro. Sim. Então eu me cortava, né? E quando eu cheguei naquela célula era como se fosse uma cura para mim, né? E eu fui indo, tive um encontro com Deus, né? Uma revisão de vidas e foi maravilhoso. Conta um pouquinho para elas o que é essa célula, né? A gente fala tanto de célula aqui. O que é essa célula? A célula, eu costumo dizer que a célula ela é um pedacinho do céu. Por quê? Porque é um momento onde você se desliga das coisas lá fora e você tá ali só você e Deus. Às vezes você vai ali com o coração, você passa a semana toda com tanta coisa acontecendo e quando você chega ali e aquela pessoa que está ali ministrando a célula começa a falar, muitas das vezes Deus usa ali aquela palavra para derramar cura, né? É um refrigério, É um né, refrigério, exatamente. E assim, eu sou muito grata por uma célula por conta disso, né? Dessa transformação, dessa cura. E o revisão de vidas, né? Então eu tive um momento em que eu tive um encontro com Deus, né? O revisão de vidas ele representou para mim o meu começo da minha vida com Deus, porque assim, é aquela coisa, a gente precisa em determinado momento ter a nossa experiência individual com Deus, né? Meus pais eles me levaram para a igreja desde pequena, mas teve um momento que eu, Kênia, precisei vivenciar essa experiência com Deus, né? De sentir Ele, de saber quem é Deus, de saber que Ele é meu Pai, que Ele estava atento a tudo que estava acontecendo, que tinha um plano, que tinha um propósito. E eu lembro que no Revisão de Vidas Deus falou muito comigo sobre cura. Eu cheguei lá como se tivesse, imagina como se fosse vários fios, Sim. todos bagunçados. Eu cheguei dessa forma no Revisão. Tudo confuso, tudo bagunçado, cheio de feridas, traumas, dores. E quando eu cheguei lá, é como se Deus foi tirando aos pouquinhos. O fio aqui Alinhando foi ali. alinhando, foi alinhando. Sim. E eu saí de lá assim leve, leve, leve. Eu lembro que em vários momentos no Revisão, as pessoas que iam orar comigo, elas falavam assim, Deus está derramando um espírito de paz sobre você que você não sentia há muitos anos. E assim, eu saí de lá assim, tendo a certeza de que Deus ele me chamou para aquele momento especial. E ele cuida dos detalhes, né, Kênia? Muito. Ele faz assim, agora há pouco mesmo, a gente estava conversando antes, né? E aí eu mencionei com a Kênia como era a Monique antes, né? Como que, meu Deus, e o que Deus fez na minha vida. E até por isso, sabe, Kênia, que esse projeto é um projeto assim muito, muito abençoado, eu vejo, como você falou. Porque exatamente para você, mulher que está do outro lado, você entender que nós passamos por dores também. Mas Deus, ele é um Deus de perdão. Deus, ela é um Deus de dar oportunidade. E assim como deu na Quênia, deu em mim, vai também dar para vocês em nome de Jesus. Então é por isso que nós estamos exatamente aqui, para mostrar para vocês que o fim não é agora, né? Que o Senhor ele tem planos para você jorrar águas vivas, né, Kênia? Amém. E assim como a Kênia falou, ali no Revisão de Vidas, foi onde o Senhor foi encaixando os fios e foi cuidando e administrando as suas emoções, a sua cura, né? Exatamente. E assim, eu sou muito, muito, muito grata por
Claro, eu acredito que Deus, ele usa pessoas, sabe? E principalmente, ele usou uma pessoa que ela foi assim uma grande mentora espiritual para mim, que me ajudou nesse processo de cura, porque sozinho é muito difícil, você conseguir, muito difícil, né? E eu tive uma mentora espiritual que me ajudou nesse processo, né? Que me acompanhou, que fez ali um processo comigo de cura, de libertação. E ela foi assim fundamental na minha vida, né? Nesses processos. E assim, eu sou muito grata por tudo que ela fez. Realmente, ela foi fundamental na minha caminhada com Deus. Eu lembro vários momentos ela indo até a minha casa, orando comigo, me ajudando nas minhas crises, às vezes, muitas vezes, desânimo, né? Aquela vontade de desistir. E ela sempre ali, Kênia, vamos, vai dar certo, vamos fazer um jejum, vamos orar em cima disso. E além disso, também eu tive pessoas que estavam no mesmo propósito que eu. Né? Deus, ele levantou amigas, pessoas que estavam ali do meu lado, pessoas que estavam ali na mesma caminhada, também querendo acreditar, querendo viver o propósito de Deus. E eu vi realmente o cuidado de Deus levantando pessoas amigas durante esse processo. Nesse trabalhar, né, Nesse Kênia? Porque trabalhar. Deus, ele usa, como você falou, o Senhor, ele usa pessoas, ele usa louvores, ele usa momentos de oração, momentos de altar. Então, quantas vezes a gente pede, Senhor, me ajuda, né? Senhor, me ajuda. E Deus, ele está nos ajudando e às vezes a gente não percebe. Então, uma pessoa que está ali do seu lado, uma pessoa que está ali, exatamente aquele toque de Deus na nossa vida para falar, filha, eu estou contigo. É verdade. Filha, segue em frente, que o que eu tenho para você é bem melhor do que aquilo que você pensa. É né, verdade. Kênia? E como que foi, Kênia? Depois do revisão, depois desse momento que você teve, como que foi? Né? Ali foi o fim? Como que foi? O que aconteceu na sua vida com Deus? E assim, o depois foi o meu sim diante do chamado de Deus, né? Sim. Deus, ele começou a falar, antes nada fazia sentido para mim, sabe? Eu olhava e eu falava, né? Por que que Deus permitiu acontecer isso? Por que que meu pai morreu? Por que que eu fui abusada, né? Por que que aconteceram essas coisas? Por que que eu tenho tanto ataque na minha mente? E as coisas começaram a fazer sentido. O Espírito Santo começou a mostrar para mim que aquilo que tinha acontecido tinha propósito. E ele começou a me falar que através da minha história eu ia restaurar outras pessoas que passaram por esse processo. Meu Deus. E aí eu comecei a falar, sim, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. E a partir dali eu decidi dizer sim ao meu chamado. E aí eu abri uma célula para adolescentes. Foi muito legal esse momento, porque eu vi adolescentes que estavam no mesmo processo que eu. E era assim, muito engraçado, porque às vezes as pessoas chegavam com o mesmo histórico. Ai, sofri abuso. Ai, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, a minha vida acabou. E na mesma hora o Espírito Santo começava a falar para mim, Kênia, tá vendo? Por isso que eu permiti acontecer essas coisas. Por isso que foi necessário você passar por esse processo, mas não foi para te matar, foi porque tinha um propósito, né? E Deus foi trazendo cada vez mais pessoas para a célula, cada vez mais pessoas para o ambiente ali que eu estava. Eu abri uma célula no Cruzeiro, depois fui abrindo outras células em vários lugares, Guará, Sudoeste, e foi expandindo, né? Foi se tornando como se fosse uma corrente do bem, né? Começou a espalhar aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Porque às vezes a gente acha que tem coisas que vêm para nos matar. No momento que eu estava ali, quando eu era mais nova, eu achava que era algo que veio para me matar, para me derrubar. Mas, na verdade, tinha um plano e um projeto de Deus. Eu sempre falo, Kênia, que aquilo que é dor para a gente hoje, quando a gente coloca no pé da cruz, o Senhor coloca essa dor como um testemunho para amanhã. Então, a sua dor em relação à morte do seu pai, em relação ali àquele abuso, né? A gente não acredita que a Deus permitiu, não. Mas o Senhor, ele é misericordioso, ele coloca a mão naquilo que era uma ferida e traz ali um propósito. Perfeito. Então, quando você fala daquilo, já não te causa dor. Exatamente. Porque foi curado. Exatamente. Aquilo ali já gera o que? Um testemunho. Você consegue levar vida através dessa situação. É verdade, é verdade. E assim, e o mais interessante é porque durante essa minha caminhada, cumprindo o chamado de Deus, cumprindo aquilo que Ele tinha me chamado, no meio dessa caminhada, eu encontrei o meu esposo. A gente, né, eu ali cuidando de algumas pessoas, levando essas pessoas para conhecer a Jesus, e durante essa caminhada eu encontrei com ele, né? A gente estava ali sempre no mesmo círculo de amizades, conversando,
E aí a Na gente, igreja, lá né? na igreja, exatamente. Sim, sim. E aí a gente começou a conversar. Foi um processo bem legal, assim, um processo aonde a gente, eu sentia que Deus estava presente, sabe? Naquele momento que a gente estava conversando, quando a gente estava se conhecendo, foi leve. É diferente. É muito É diferente. diferente, verdade. E foi leve, assim, fluiu, foi muito. A gente ficou durante quase um ano conversando, se conhecendo, saindo, né? Eu ainda tinha muitos medos, porque eu fiquei durante 8 anos sem me relacionar com ninguém. E foi um processo, assim, eu falei pra Deus, Deus, eu quero namorar com a pessoa que eu vou me casar, né? Então a gente se conheceu, a gente começou a conversar. Foi engraçado que a primeira mensagem que ele me mandou foi assim: Oi, nós precisamos ficar amigos urgente. Aí eu achei super engraçado e falei, interessante. E aí a gente começou a conversar, fui conversando, conversando. E fluiu. Assim, a gente ficou durante quase que um ano conversando. E depois ele me pediu em casamento, né? Só para explicar para as meninas ali do outro lado, Uhum. ali, gente, a gente busca, a Kênia está contando aqui, e é exatamente também como aconteceu comigo. Então, assim, a gente busca ter uma amizade antes, né, É Kênia? verdade. É primeiro uma amizade para você conhecer a pessoa, para você entender se está na mesma sintonia, se tem os mesmos sonhos, se tem os mesmos projetos, né? Para daí vir um namoro. Então, por isso esse tempo da amizade, né, Kênia? Foi, exatamente. Foi um processo, né? Sim, sim. Eu queria entender quem ele era, eu queria entender um pouco sobre quais eram os valores, porque igual você falou, né? Não adianta a gente entrar num relacionamento onde o propósito da pessoa é diferente Com do seu, certeza. né? E por isso tantos casamentos estão, Infelizmente. infelizmente, fracassados, né? Exatamente, a gente vê muitos, né? E assim, Deus foi confirmando em cada coisa assim que a gente às vezes fazia, conversava, Deus ia confirmando cada vez mais a nossa união, sabe? E a gente começou a conversar, a planejar, ele me pediu em casamento, foi aquele negócio lindo, né? Ele fez uma surpresa, isso foi no dia do meu aniversário, ele fez uma surpresa linda, assim, no quarto, todo enfeitado, balão, chocolate, buquê Todo de flores, romântico, todo menina. romântico, menina. E aí, assim, foi lindo. A gente teve um processo aí de 8 meses programando nosso casamento, né? Programando, foi lindo. E foi, assim, o cuidado de Deus em cada detalhe. Porque na véspera do nosso casamento, eu tinha sido mandada embora e Meu faltando Deus. poucos meses, ele também. Então, assim, foi a fé mesmo para saber se a gente estava disposto a ir até o fim. A Por esse, confiar e seguir, né? exatamente, a confiança. E assim, Deus foi fazendo ali em cada detalhe, levantou pessoas, amigos que estavam nessa caminhada com a gente também há algum tempo, Sim. que foram bênção, vocês foram bênção também nas nossas vidas, foram nossos padrinhos, né? Sim. E assim, a gente foi cuidado de Deus. Quando eu fui entrando ali naquela igreja, o Espírito Santo foi falando comigo, né? Que eu estou presente E a aqui. presença dele estava assim nítida, né, Kênia? Tava muito, Meu muito, muito. Deus do céu, gente. Deus é maravilhoso, meu pai. E assim, eu lembro que quando a gente entrou, né, os pastores que estavam lá, a pastora Fernanda e Edmilson, amo vocês, eles eram meus líderes, sou muito Sim, grata por tudo que queridos. eles fizeram, foram bênção na minha vida, vou sempre ser grata por tudo que eles fizeram. E eu lembro que o pastor Edmilson, ele falou, né, quando vocês entraram, a gente sentiu a presença de Deus entrando junto com vocês, né? E durante esse processo, né, a gente casou, né, foi aquele casamento lindo, maravilhoso. E a gente começou a viver tudo aquilo que Deus tinha pra gente como casal, né? A gente começou a abrir a nossa célula na nossa casa, começou a acompanhar jovens, casais, né, famílias. A gente começou a realmente, porque nós estávamos alinhados no mesmo propósito, né? E a gente começou a viver tudo isso junto. E como todo casal, né, a gente começou a planejar uma gestação, né, os nossos filhos. Eu sempre fui muito apaixonada, Moni, por filho, por meninas, criança. E todos eles também com você, né? É É, açúcar, tia Kênia. gente, é incrível. Porque, assim, qualquer lugar assim, que eu vou, o pessoal brinca comigo. Nossa, a Kênia tem que ter cuidado que a Kênia, quando você olha pra ela, tá com um menino no colo. Então, assim, Verdade. eu sempre fui muito apaixonada por criança, desde pequenininha, né? A minha irmã, quando era pequena, eu amava cuidar dela. As minhas sobrinhas que moravam com a gente. Então, assim, sempre fui apaixonada por criança, né? Sim. Então, a gente começou a planejar ter os nossos, né? Amor, vamos planejar e tudo mais. Já tinha mais ou menos alguns anos que a gente já estava casado. E aí eu falei, vamos começar nessa tentativa.
E a gente começou, né, a tentar, né, começamos algumas tentativas. Nas 2 primeiras tentativas, a gente teve um aborto espontâneo, né. O primeiro, ele não teve batimento cardíaco, né, Sim. então, foi um aborto espontâneo mesmo. E a segunda vez a mesma coisa, estava de 2 semanas, deu positivo, mas quando a gente foi fazer a ecografia, não tinha batimento cardíaco, né, então teve que induzir o aborto também. Então foi uma coisa bem de início mesmo. E eu lembro que, abala um pouco, né, a Nossa, gente sim. mexe com a gente, porque a gente coloca expectativa naquilo, a gente É um começa a sonhar, sonho. e aí quando começa a dar errado, você fica meio assim, abalada, né, "Poxa, né, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa estranha em mim ou nele?", começa a vir muitos questionamentos, né, Sim, até dar uma abalada na nossa fé. sim. E eu lembro que, ok, passou um tempo, o terceiro positivo veio, né, e aí a gente ficou já meio assim, meio apreensivo. Fomos pouco a pouco fazer os exames, aí foi lá o primeiro batimento cardíaco. E até aí a gente ficou super feliz, animados, né, glória a Deus e tudo mais. Entrei no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês super enjoada, né, quarto mês, entrando no quinto mês, comecei a sentir um pouco de movimento já na barriga, Sim. e faltando, assim, pouca coisa para entrar no sexto mês, eu trabalhando normal, comecei a sentir a minha cabeça doer muito, assim, uma dor de cabeça, assim, insuportável. E quando eu estava fazendo um acompanhamento pré-natal, o médico tinha falado que se eu sentisse dor de cabeça, estrelinhas, algum desses sintomas era para eu ir no hospital na mesma hora. Sim. E eu fui. E aí quando eu cheguei lá, o médico falou que estava dando algumas alterações em relação à minha pressão, e que eu precisaria tomar alguns remédios para isso, mas que nada muito grave. Ok, até aí fui, comecei a tomar esses medicamentos, tudo certo, na primeira semana. Quando foi no final dessa mesma semana, eu no trabalho, senti a cabeça muito forte, dor de cabeça, eu estava com um aparelhinho de pressão no trabalho, quando eu fui medir a pressão já estava em 18. Meu Deus. Então, assim, muito alta para Sim. uma, né, para quem tá grávida. Gestação ali. Exatamente. Então, na mesma hora eu levei um susto, fui, só passei em casa, peguei minhas coisas e fui para o hospital. O meu esposo, ele estava no trabalho, né, só mandei mensagem para ele: "Amor, minha pressão tá muito alta, tô indo para o hospital, vai para lá também". Fui, pedi um Uber, cheguei no hospital, e a primeira coisa que a médica falou para mim foi: "Kênia, você só sai desse hospital com ou sem a sua filha". Então, assim, de cara, foi Já um foi susto, sim. porque, Meu assim, até Deus. então, né, eu já tinha roupa, né, já estava tudo planejado, já Tudo. estava tudo pronto, só Chá de bebê esperando, chá de bebê. feito. A gente fez o chá revelação, né, Sim. foi todo um planejamento, né, para que isso acontecesse. Então, foi indo, foi caminhando, e eu lembro que ela falou isso pra mim e aquilo ali pra mim foi um susto, né, eu: "Meu Deus". E ela já veio com a roupinha, né, pra você ficar internada, aqui ó, tá aqui, você vai ficar internada, a gente vai fazer alguns exames, mas esteja preparada. Eu falei: "Ok". Até aí eu estava assustada, mas não tanto quanto depois do processo que eu fiquei, né. Sim. E eu lembro que eu fiz alguns exames, ecografia, e aí o primeiro diagnóstico que veio, que foi, assim, o mais assustador, foi o seguinte: "Kênia, você está com fluxo placentário totalmente comprometido". O que que isso significa, né, na linguagem lá deles? Que não tem a Beatriz, ela não estava recebendo os nutrientes e o sangue necessário para que ela crescesse. Ah, tá. Então ela não conseguia se desenvolver. Então a qualquer momento ela poderia nascer ou eles tentarem segurar ao máximo para que ela ganhasse peso. Sim. Só que o grande perigo era, a minha pressão estava alterando muito. Então o que que a médica falava para mim: "Kênia, o maior risco não é para a criança, mas é para você, porque a pressão alta, ela é muito grave para a mãe. Por quê? Sim. Porque pode dar aneurisma cerebral, pode, afetar, é muito rápido. Então eu fiquei muito assustada. Sim, imagina uma situação dessa, você no hospital recebendo essa notícia, ainda pensando: "Pode ser eu, pode ser ela". Meu Exatamente. Deus. E assim, passaram muitas coisas na minha cabeça, Sim. assim, muitas coisas, assim: "Meu Deus, e agora? Poxa, eu fiz planos, por que que tá acontecendo isso O comigo? porquê, né, Por Kênia? quê?". Pesa muito esse Exatamente. porquê. E aí, às vezes, até aonde muitas vezes o inimigo eu via ele tentando plantar na minha mente, dúvidas, né. Sim. Será se valeu a pena? Né, será se Deus ele tá te vendo?
né? Por que que aconteceu isso? Então começaram a vir vários Você está aqui no questionamentos. ministério, você entregou, né, a sua vida para os planos dele, e aí começa exatamente isso, a sementinha do mal, né, Kênia? Exatamente. E assim, eu lembro que eu fiquei durante 22 dias internada, e assim, durante esses 22 dias tinha dia que eu recebi uma notícia boa, e tem dias que eu não recebi uma notícia tão boa. Então, chegava durante né, a troca de plantão, vinha um médico e falava: "Kênia, né, vamos colocar corticoide para ela desenvolver, tá dando certo, aumentou um pouco o fluxo, Kênia, o fluxo piorou, Kênia, sua pressão está muito alta, está perigoso, vamos ter que aumentar a dose". E eu estava assim, era como se fosse assim, um dia de cada Um dia vez. após o outro. Um dia eu recebia notícia boa e outra negativa. E assim, Kênia, e tudo aquilo não tinha nada nas suas mãos, né, não tinha nada que você pudesse fazer para mudar a circunstância. Totalmente fora do meu controle. Totalmente fora do seu controle, que aí é a hora da gente entrar ou no desespero ou na fé. Exatamente. Meu Deus. E assim, foram dias aonde Deus me levou a viver coisas que eu nunca tinha vivido antes com Ele, sabe? Meu Deus. Eh, a ter respostas de coisas que eu nunca teria se eu não estivesse ali naquele ambiente, né? E eu lembro que durante esses dias que eu fiquei internada, eu criei um diário. E nesse diário eu escrevia para Deus, porque eu tenho desenvolvido muito para trabalhar esse negócio de colocar para fora aquilo que eu estou sentindo. E eu tenho muito esse hábito de escrever muito com Deus, né, na minha casa. E eu lembro que eu escrevia nesse diário, eu falava assim: "Deus, eu não estou entendendo nada, sabe, tá tudo confuso, tá tudo bagunçado, eu não estou entendendo nada". E assim, Deus ele permanecia em silêncio. Durante os 22 dias, ele não falava nada. Um silêncio assim, Só ouvia. ensurdecedor. Sim. Silêncio, assim, eu gritava, eu falava: "Deus, fala, por que que o Senhor está permitindo?". E eu olhava para o meu esposo, e eu via ali o desespero dele, e às vezes eu lembro que ele chegava com o rosto vermelho, porque ele não queria transparecer uma insegurança para mim, ele queria mostrar que estava ali, eu sou muito grata, porque a nossa aliança foi muito fortalecida naquele hospital. Meu Durante Deus. todos os dias, Moni, ele estava lá comigo. Durante todos os dias, eu querendo assim falar: "Amor, eu não quero mais lutar, sabe, eu não quero, sabe, por mim eu tô aqui pela Beatriz, mas se o senhor tiver que escolher, eu prefiro escolher a Beatriz, eu não quero", sabe, quando você quer fugir do plano de Deus, E sabe. aí agora ver também o outro lado dele, né, escutando isso da esposa. Meu Deus. Exatamente. Ele sempre me viu como uma mulher muito forte, uma mulher de Sim. fé, e para ele foi algo muito novo também, né, me ver ali querendo dar uma fraquejada, né, querendo desistir. E eu lembro que o lugar onde a gente estava era um lugar aonde as mulheres, né, sempre recebiam notícia boa, notícia ruim, a gente ficou no quarto com outras 4 mulheres, então às vezes chegava a mãe que perdeu o filho com 9 meses de gestação, e Meu dentro do Deus. quarto, o meu caso era o mais grave, e era incrível porque mesmo ali eu sentindo a dor, orando, conversando com a Beatriz e falando: "Deus, né, eu quero a Beatriz, eu quero ela, sabe, muda o que for necessário, sabe, eu quero ela aqui nos meus braços". E mesmo durante essa caminhada, eu não conseguia deixar de cumprir o propósito de Deus naquele quarto. Meu Deus. Então, assim, eu estava conversando com as mulheres e sem perceber, eu começava a orar com elas. Eu começava a trazer um devocional: "Gente, vamos aqui orar pelo parto da fulana. Pessoal, vamos aqui". Era mais forte do que eu. E O o meu seu ca chamado estava vivo também ali. Exatamente. E assim, eu olhava ali para aquela situação e eu era o meu caso era o mais grave, mas algo dentro de mim não me deixava ficar calada e ficar ali. Era mais forte, sabe? Sim. E durante esse processo, foram 22 dias aonde eu não ouvi a voz de Deus. Foi um silêncio, silêncio, silêncio. E eu lembro que quando estava, assim, quase fazendo 22, a gente já estava entrando no 6º mês de gestação, a minha bolsa estourou, né, e uma das coisas que eu quero também falar aqui é que, escolha as pessoas certas para estar ao seu lado, né, tanto como Verdade. parceiro, tanto como amigas também de fé. Nós mulheres precisamos, né, irmã, Sim. de pessoas amigas ao nosso lado, que estão ali pegando na nossa mão e: "Kênia, vai dar certo". E nesse dia, quem estava comigo era uma irmã, de discipulado, Milene, que
ela passou por um processo também bem parecido, o testemunho dela, e ela estava lá comigo durante esse processo, né. Então quando a bolsa estourou, ela olhou e eu falei: "Milene, que é isso?". Até então eu não tinha noção da gravidade, eu achei que tinha sido um xixi, algo assim, mas a cor não era uma cor de xixi, né. E aí ela olhou, na mesma hora ela já é mãe, né, de 2 meninos já grandes, e ela falou: "Fica aí, não sai daí que eu já volto". Então a enfermeira já veio, já me levou na cadeira de rodas, e fiquei ali no centro de, centro intensivo que eles falam, né, como se fosse uma UTI lá. Ah, sim. E fiquei durante uma semana lá, minha bolsa estourou e eles ficaram tentando Ah, você segurar. continuou ali no processo para tentar segurar a Exatamente. entendi. Então eu fiquei durante mais ou menos uma semana e meia lá, tentando segurar, a médica falando: "Kênia, o máximo que a gente puder deixar a Beatriz aí dentro para que ela ganhe peso, para que a gente consiga, trazer ela mais fortinha para cá". E aí, ok. Quando foi, assim, mais ou menos de noite, a Milene estava lá comigo também, eu comecei a sentir contração muito forte. Contração, contração, e ali eu já senti que ela iria É, nascer. né, sim. Então comecei a sentir muita contração, contração, já chamaram o médico. E quando a médica chegou e viu a gravidade, porque o cordão umbilical tinha descido primeiro, né, antes da Beatriz, a médica viu, ela já pulou em cima da maca e falou: "Vamos fazer agora essa cirurgia, agora". E a médica foi segurando, né, em cima da maca e os enfermeiros foram levando a médica junto comigo, segurando ali para a Beatriz não nascer. Então, assim, Sim, foi traumatizante isso meu Deus, também, sim. porque ela pulou: "Vamos, me leva, empurra", e aí eu fui empurrando lá, sentindo dor no meio do hospital, de repente, e ela nasceu. E quando ela nasceu, a médica, né, pegou no meu rosto, olhou para mim e falou assim: "Kênia, as notícias não são muito boas". Aí eu fiquei sem reação, sabe, sem reação, porque até então eu estava acreditando, sabe, eu estava: "Deus, vai dar tudo certo", as médicas estavam muito positivas Milagre também, vai o vir, milagre né, vai a gente vir. fica naquela é o milagre, vai acontecer, né, porque a gente Exatamente, começa a trazer do nosso jeito, né, minha irmã, exatamente, a da gente quer do nosso nossa jeito. da nossa Perfeito, maneira. perfeito. E aí a médica falou: "Olha, as notícias não são muito boas, e eu quero saber o que que você quer fazer, pra tentar, fazer com que ela voltasse, né". Sim, E aí eu estava, ela veio com ela, né, no colo, a médica, e ela estava já roxinha, sabe. E aí eu olhei, eu fiquei sem reação, né, eu: "Que aí? E o aí?". que que eu tenho que Aí decidir? saíram correndo com ela, eu não estava entendendo nada, e o meu esposo foi junto, e depois de um tempo, eu fui pra uma outra sala e não estava entendendo nada, o que que tinha acontecido. E a médica veio depois que eu, tinha feito a cesárea, a médica veio e falou assim: "Kênia, a Beatriz, ela é a Lázara, ela é um milagre, ela ela tá lutando para sobreviver, Oh, meu Deus. e o seu esposo tá lá com ela". E aí eu: "Glória a Deus", né, eu estava anestesiada, não estava entendendo nada, mas eu estava ali em espírito de oração: "Deus, faz o teu milagre, sabe, faz a tua vontade, mas eu quero", sabe, é aquele negócio: É a "Deus". tua vontade, mas olhe para a minha, É, né, olha para a minha vontade, para o meu desejo. exatamente. E eu lembro que o Vlad ficou lá, né, acompanhando ela, e aí depois elas falaram: "Keina, você quer ir lá ver ela?". Eu: "Claro", e aí fui. Estava operada, né, a cirurgia foi muito agressiva, então estava sentindo muita dor, mas mesmo assim fui, me levantei, fui lá, peguei ela, né, a gente orou com ela, a gente declarou vida sobre ela, e aí a gente voltou para o quarto. Quando foi mais ou menos assim, lá para as 8 horas da noite, mais ou menos, veio a enfermeira chamar a gente para conversar, falando que a Beatriz ela não tinha resistido. E até então eu não queria aceitar. Tanto é que elas me chamaram: "Keina, nós precisamos conversar com vocês". E eu falei assim: "Amor, eu não quero, eu tô cansada", sabe. "Eu tô cansada, eu já tô 22 dias aqui, eu não quero". Sabe quando você quer fugir de tudo? Eu não quero. E aí eles chamaram a gente na porta, e aí o Vlad falou: "Amor, a gente tem que ir, não tem jeito". E aí a gente foi, e a médica falou: "Olha, a Beatriz, infelizmente, ela não resistiu. Ela estava muito fraquinha, deu parada cardíaca e ela não conseguiu sobreviver". E ali o meu mundo desabou.
desabou, porque até então a gente estava acreditando que aquilo ia dar certo. O milagre ia O vir. milagre aconteceu. Eu falei: "Deus, eu não sei porquê, eu não sei o que está acontecendo, mas tem que acontecer. Tem que acontecer o seu milagre, ela tem que sobreviver". E, assim, o pior veio agora, que foi o processo do Meu luto, Deus. que foi o processo de você ter que enterrar sua filha, né. O pior foi você ter que ir num cartório para emitir uma certidão, né, de óbito. Então foram momentos onde eu não estava entendendo nada, sabe. Eu falei para Deus: "Deus, por que que o Senhor está permitindo acontecer tudo isso?", sabe. Ontem eu estava lendo sobre a história de Esté, e Esté, ela foi uma mulher na Bíblia em que ela tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida dela, e por um momento ela quis fugir daquilo, né. E o mentor espiritual dela chegou para ela e falou assim: "Esté, talvez foi para esse momento que você foi levantada". Exatamente. Então, através ali quando ela decidiu aceitar aquele chamado, aceitar aquele propósito, foi aí que Deus começou a usar a vida de Esté para alcançar e salvar o povo dela, né. Então eu me senti como Esté, querendo fugir, sabe. Deus, eu não quero ter que passar por esse testemunho. Eu não quero ter que viver a dor de perder um filho, porque eu sempre sonhei em gerar um filho, eu sempre sonhei em ter filhos, e por que que o Senhor está me permitindo passar por tudo isso, né. Então, Deus ele tinha um propósito com tudo isso, com a Beatriz. Eu costumo dizer que o maior milagre não foi a Beatriz, foi eu. O maior milagre. Por quê? Porque eu não sou a mesma, Kênia, depois de tudo que aconteceu. O que, o que veio junto com a Beatriz, né, irmã? Assim, Sim, eu me seguro aqui para não chorar, a gente que é mãe, né, e vocês que estão aí do outro lado, a Kenny, ela vai falando e a gente vai, assim, imaginando, né, meu Deus, como que é viver isso, né? Como que é passar por isso? E quando a gente escuta isso de uma pessoa que não tem intimidade com Deus, uma pessoa que não tem, sabe, assim, conexão com Deus, a gente até fala, ah, mas a fé dela, ela não teve fé, né? Mas eu conheço a Kênia, e eu sei quem é a Kênia, né? Eu sei a fé dela. E assim, e mais lindo do que tudo isso, Kênia, é você passar pelo que você passou, e é você continuar na caminhada. Porque, minha irmã, quantas mulheres estão ali do outro lado? E Deus, a gente sempre ora antes, sabe? Exatamente para que o Senhor conduza para que esses testemunhos cheguem nas pessoas que Ele deseja. E às vezes uma irmã que está ali do outro lado, ela desistiu do chamado dela, ela desistiu. E quando a gente fala chamado, não é só do individualismo, o meu chamado vai melhorar a minha vida, não. O nosso chamado, ele transborda na vida de outras pessoas. E por coisas tão menores, né, Kênia? E por situações tão menores. Então, a Kênia está aqui hoje para mostrar para vocês, mulheres, que a dor, ela tem propósito. A dor, ela tem um porquê. E no tempo de Deus, não é no nosso tempo, vai estar explicando. O Senhor, ele vai estar mostrando. Assim como você falou da rainha Esther. A rainha Esther, naquele momento, ela queria fugir daquela dor e ela não queria passar por aquilo. exatamente. Mas depois ela entendeu. É verdade. E quantas décadas e décadas e décadas se passaram e o nome de Esther não foi esquecido por conta da fé dela. É verdade. E esse tempo atrás a gente estava no Revisão de Vida trabalhando e a Kênia estava dando o testemunho dela lá. E assim, eu senti assim, a presença de Deus, eu senti as mulheres que estavam ali sendo ministradas através do seu testemunho, sabe, Kênia? Amém. E eu sinto do fundo do meu coração que, assim como a Esther naquele tempo, ela não entendeu, eu tenho certeza absoluta que você vai
receber o bálsamo novo de Deus. Amém, Eu minha tenho irmã. certeza Amém. que o que você viveu é para avivar corações, é para avivar esperança, é para avivar a vida. Eu tenho certeza disso, né, Kênia? Com certeza. E assim, durante esse processo, o meu nível de fé, de confiança em Deus, ele foi para um novo nível, assim, que é claro que a gente não quer passar por isso, né? Eu vou falar assim, que se eu não tivesse passado por isso, porque ninguém quer passar por isso. Sim, sim. E às vezes, até você, mulher que está aí assistindo, você está vivendo ou muitas vezes passou por algo que muitas vezes você acha que veio para te matar, que muitas vezes veio para te paralisar. Mas são nesses momentos que Deus ele quer mostrar coisas no secreto, no oculto, né? Coisas valiosas e muito preciosas, né? E eu lembro que durante a minha caminhada com Deus, depois que tudo aconteceu, eu tive muitos processos do luto, né? Onde eu tive que, eu sentia muito, né? Eu lembro que no começo eu não queria sentir, eu queria mostrar que estava tudo certo. E aí Deus começou a falar para mim que o Espírito Santo começou a ministrar que eu precisava colocar para fora e compartilhar com outras pessoas, porque através do compartilhar que eu ia receber cura. E Meu esse quadro, Deus. ele tem muito a ver com isso, né? Que é compartilhando histórias, Contando histórias e compartilhando testemunhos. testemunhos. Então Deus falou muito comigo sobre isso. Cada vez que você abrir a sua boca, a Verdade. cura vai ser derramada. E eu lembro que enquanto eu me calei, a cura não veio. E Deus falava muito comigo através da palavra mesmo. Enquanto eu calei os meus lábios, é como se os meus ossos estivessem ali secos, fechados, como se tivesse tudo muito, muito seco. E quando eu comecei a colocar para fora e conversar com outras pessoas, eu comecei a receber cura. Quando eu sentava para conversar, muitas vezes com você, a gente teve vários momentos de conversa. Você foi lá, me abraçou, né, conversou comigo. Ali naquele Teve um momento. processo também seu que ali me fortaleceu Exatamente. muito também, né? No mesmo tempo que a Kênia perdeu a Beatriz, claro que não se compara, né? Mas eu também, ali, eu estava no início de uma gestação e aí eu perdi. E aí a gente se encontrou, eu não podia nem ir, lembra, Kênia? Eu falei, não, eu quero ir, e veio no meu coração, eu preciso ir, a gente se encontrou ali, e juntas ali a gente, né, se olhou e falou, cara, é Deus, a nossa vida é de Deus, o meu ventre é de Deus, sabe? Uhum. Então, assim, a Beatriz é de Deus, né? Então, assim, a nossa vida, então, assim, nós entregamos a nossa vida para Cristo. Então, é Ele que administra, é Ele que sabe o tempo certo de tudo, Ele que sabe a hora certa de tudo. Mas às vezes a gente é egoísta, a gente quer, igual a gente falou aqui, a gente quer do nosso jeito, a gente quer na nossa hora. E eu acho que esse episódio hoje, que ele é exatamente isso, para mostrar para mim, para você e para essas mulheres, calma, o tempo não é seu, o tempo é o de Deus. E assim como o Senhor, Ele tocou na minha vida, Ele tocou no meu ventre, e a Eloá está ali. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor está preparando para que a Kênia venha receber, sim, a bênção da maternidade, a bênção para selar esse testemunho. Amém, amém. Não é, Kênia? Amém. Muitas emoções, né, aqui. Muitas emoções. E eu imagino como se fosse uma semente. A Sim. semente, para ela, de fato, nascer para fora, primeiro ela cresce para dentro. Ela precisa que as raízes sejam aprofundadas, para que ela se firme, para que quando crescer para fora, ela consiga sustentar. Então foi um processo onde as minhas raízes elas precisaram ser aprofundadas, que foi através de uma troca, que foi através de uma conversa, que foi através muitas vezes ali no meu relacionamento também com o Vlad, que foi muito fortalecido durante esse processo dele estar orando ali comigo, às vezes quando eu não tinha força para orar, né? De eu buscar ajuda também, porque às vezes a gente acha que vai conseguir sozinha, super-herói, né? Verdade. Não, vai dar tudo certo, não. Então eu tive um acompanhamento também de uma psicóloga que me ajudou nesse processo, né? Dos meus pastores também, pastora Natália e pastor Ítalo, que foram fundamentais. Eu lembro de momentos onde eu tive crises muito fortes, depois que a Beatriz faleceu, e o meu pastor foi lá e me pegou no colo para me levar no hospital. E esse momento marcou muito a minha vida, porque ele orou comigo, ministrou cura, né, mandou embora todo o espírito de morte, de confusão.
Então, a importância da gente ter um mentor espiritual na nossa caminhada, né? É verdade. Pastores, amo vocês, sou muito grato por tudo que vocês fazem por nós, por tudo que vocês já entregaram por nós. É verdade. E hoje, assim, o que eu tenho visto, sabe? Eu tenho visto que Deus, ele tem me levantado para trazer cura para outras mulheres. Na semana retrasada, eu estava no hospital, aonde tinha um quarto com várias mulheres, e eu estava nesse quarto orando com cada uma dessas Meu mulheres. Deus do céu. E assim, foi incrível a presença de Deus ali, eu trazendo uma palavra, ministrando cura, mulheres que estavam também nessa situação de parto prematuro, né? Então eu fui lá, orei, declarei sobre elas. Graças a Deus tá tudo certo, nasceu agora o nenenzinho de uma, né? E da outra também. Então, assim, eu tenho sentido que Deus, ele tem confirmado cada vez mais esse chamado no meu coração. E hoje eu entendo que a Beatriz, ela foi o início de algo que Deus quis Amém. começar em mim. Amém. Que coisa Amém. linda. E é isso, né, gente? A gente fica sem palavras. Esse episódio com a Kênia, ele é muito impactante, sabe? Porque ela vai contando e a gente viveu muita coisa juntas. E aí vai passando mil e uma coisas na cabeça. Mas, assim, não tinha como não compartilhar com vocês, não tinha como a gente vir aqui abrir o nosso coração, a gente contar, né, dessas dores que têm um propósito. Então, eu acho que o resumo do nosso episódio é isso, né? Existem dores que têm propósito, né? E essas dores, elas vêm para ter um novo significado, ela vem para abrir um novo leque na nossa vida e na nossa fé. A Kênia acabou de falar que há 2 semanas atrás ela estava dentro de um hospital orando por mulheres que estavam nesse processo de perda de criança, e se ela não tivesse passado por isso, ela não estaria hoje sendo instrumento de Deus. Então, que em nome de Jesus, você que passou por alguma dor, onde a gente está falando de filhos, mas às vezes é uma dor, perca de um pai, perca de uma mãe, perca de um irmão, perca de um marido. O Senhor, ele não falha. O Senhor, ele quer que a gente coloque as nossas dores no pé da cruz. Ele quer que a gente coloque as nossas incertezas no pé da cruz. E que a nossa fé não venha ser abalada, porque ele traz da cinza um novo refrigério. Assim como foi na vida da Kênia, assim como foi no meu processo também da perca ali do bebê, né? Mas o Senhor, ele coloca a mão e ele traz um bálsamo novo. Eu quero, Kênia, que nesse momento você olhe para essa mulher que está ali do outro lado e fale com ela, sabe? Assim, o que você tem hoje assim para selar esse episódio, para selar esse momento nosso para essa mulher? O que você tem para continuar, né? Que você já está sendo candeia na vida dela hoje, continuar sendo essa candeia. Amém, mulher. O que eu tenho para te dizer hoje? Decida viver com confiança no propósito que Deus tem para você. Eu sei que às vezes a gente não consegue entender, eu sei que às vezes a gente tá tão focado na dor, tá tão focado naquilo ali que tá doendo, tá machucando. Tem um vídeo que eu vi que ele fala isso, né? Tá doendo, tá difícil, eu não consigo. Mas Deus, tenha certeza que Deus, ele quer mostrar algo novo para você. Ele quer te levar para um novo nível de fé. Ele quer te levar para um novo nível de amadurecimento, de direção, de propósito. E quando você aceitar esse propósito, tudo vai começar a fazer sentido. E você vai se transformar em uma nova mulher. Uma mulher cheia de flores, cheia de frutos. Amém? Amém, amém, amém. Kênia, meu amor, toda vez que a gente conversa é choro, é verdade, né? Mas no final é muita graça de Deus, é muita gratidão a Deus, porque Deus, ele é perfeito e ele está aqui para conduzir aquela história que às vezes a gente pensa que já botou um pontinho final. É verdade. E ele fala assim, filha, esse ponto final não foi eu que botei, não. Eu tenho muita lei ali, ó, eu tenho muito processo, eu tenho muita caminhada para você. Amém. Então é isso, Kênia, que hoje eu quero que você saia daqui também recebendo, porque eu sempre falo para essas mulheres que a gente está sentada aqui, mas a gente recebe também muito, e a gente está compartilhando os testemunhos, não é?
e que, em nome de Jesus, mulher, você venha estar se enchendo da graça de Deus através Amém. desse episódio, através do Contando Histórias, compartilhando testemunho, assim como a Kênia falou, esse projeto que o Senhor plantou em meu coração. E eu creio e eu tenho fé que é um bálsamo de vida na vida de vocês. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Semanalmente a gente está postando testemunhos e que, em nome de Jesus, a candeia do Senhor vem estar reacendendo através desse propósito. Amém. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.